Alô, galera! Estamos chegando com mais um Esporte Guará aqui pelo seu canal 23, com apoio do grande Well Guará. Grande Well, torcedor do Moto. Hoje tem jogo do Moto. O Wilton Soares já está ao meu lado. E o número do WhatsApp da nossa programação aqui da TV Guará no Esporte é 98150-3251. E você, é claro, vai poder interagir, vai poder participar. Rodada muito emocionante do Campeonato Maranhense. Mais uma. Maranhão manteve o tabu. Conseguiu segurar o Sampaio Corrêa, fez 1-0, criou algumas oportunidades. Sampaio martelou. O time do Maranhão muito bem montado pelo técnico Lucas Andrade, conseguiu segurar o empate importantíssimo. O Maranhão teve 2 clássicos logo de saída no Campeonato Maranhense de Futebol. Quero saber a opinião do torcedor. O que você achou do jogo, do clássico entre Sampaio Corrêa e Maranhão? Ontem a Juventude Samas venceu fácil o time do São José, pula para 3 pontos, se reabilita na competição e pega o Imperatriz agora jogando fora de casa. E o time do Cordino, lá da cidade de Barra do Corda, chegou até a fazer um bom jogo, comandou as ações no primeiro tempo, algumas estreias, o time já melhorou bastante ao comando do técnico Sandofex, mas o Imperatriz fez valer a sua melhor condição nesse começo de temporada, ganhou mais uma. O japonês da Federal vai ter tempo para descansar um pouquinho, para dar uma respirada, para pensar na Copa do Nordeste. Ele tem pela frente nada mais, nada menos que o Leão, o Esporte Clube do Recife lá na ilha. Então são os assuntos do Esporte Guará que está começando agora aqui no Canal 23. Boa tarde, Wilton Soares. Tudo bem, Tim? Tudo bem, Laércio. Boa tarde. Boa tarde, torcedor maranhense, né? Estamos aí iniciando o programa e prontos para falar sobre o futebol do Maranhão. Pois é, vamos falar do futebol do Maranhão, mas antes eu vou dar um recado para você do Instituto de Idiomas Accent. Tá preparado para entrar no mercado de trabalho, né? E o teu inglês? Como é que tá? Confira aí. Gostei do seu currículo. E o seu inglês, como é que tá? Falar um novo idioma pode ampliar horizontes e criar novas oportunidades. No Accent, os alunos aprendem imersão total no idioma, com situações reais de fala, em aulas dinâmicas com foco na comunicação. Bom currículo. E o inglês? It's great. Can we start now? Perfect. É o Instituto de Idiomas Accent sempre junto com a gente, sempre com você aqui no nosso Esporte Guará. E o campeonato teve 3 partidas que movimentaram o final de semana, já trouxe aqui os resultados. Empate entre Sampaio Corrêa e Maranhão pelo placar de 1-1. Maranhão saiu na frente logo no começo do jogo. O Juventude Samas venceu o São José pelo placar de 3-0. Destaque para o Marciano, que marcou 2 gols. São José só conseguiu regularizar 3 jogadores de segunda-feira para domingo, né? De segunda-feira da semana passada para domingo. Do 7-1 para domingo, onde tomou 3, o São José só regularizou 3 jogadores. Tomou 10 gols em 2 jogos. Sinal absoluto aí de rebaixamento ligado, né? O Cordino se encaminhando para ir pelo mesmo caminho. As equipes perderam 2 partidas e realmente vão brigar para não cair. Os outros times se organizando para escapar e deixar essa briga lá, esses 2 times na zona do rebaixamento. Tivemos, além das derrotas do Cordino e também do São José de Ribamar, com vitórias de Juventude e Imperatriz, o empate no clássico, o time do Maranhão e do Sampaio Corrêa ficando na primeira colocação. Então vamos direto acompanhar os melhores momentos de Sampaio Corrêa 1, Maranhão Atlético Clube também 1, mando de campo do Maranhão Atlético Clube. Confira aí, início do jogo com a festa da torcida aí, as bandeiras, né? Lembrando que o setor 1 não foi aberto, setor 2 e o setor das sociais foram os setores abertos para a torcida e tá aí a largada. Sampaio jogou com seu uniforme de número 2, a nova camisa 2 do Sampaio Corrêa é essa aí, a camisa toda amarela da Bolívia querida, e o Maranhão Atlético Clube jogando com seu uniforme tradicional quadricolor. Logo no começo do jogo tem essa chance, ó, do Matheus. O Diego, destaque da partida, acaba fazendo uma grande defesa. Sampaio seguiu insistindo, Luan, muito utilizado tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. O Maranhão fez muitas faltas ao longo do jogo, faltas táticas, não é, para parar o ataque da Bolívia querida. E na bola parada o Sampaio chegou várias vezes. O Diego saiu mal nessa. Aliás, é um ponto que o Diego precisa melhorar, essa questão da saída de bola dele, goleiro do time do Maranhão. Daqui a pouco o Wilton Soares vai falar. E aí o Jefferson Abreu fazia esse cruzamento na área buscando o Monga. O Marcão conseguiu afastar. O Marcão fez a sua estreia em uma partida oficial com a camisa do Sampaio. E aí na sobra o Davidson domina, jogada de habilidade, marcando um golaço. Golaço do camisa 10. É muito habilidoso esse Davidson. Joga demais. Ó, o Monga briga. Aliás, o Monga travou um duelo legal com a defesa do Sampaio, tanto no ataque quanto na defesa. E aí, de canhota, praticamente sem ângulo, mandou
onde a bola podia entrar, vencendo o Andrei, marcando o gol do Maranhão, ainda no primeiro tempo. Maqui 1, Sampaio Correia 0, e que golaço! Olha a festa aí da torcida atleticana. Depois do gol, o Sampaio tentou, o Matheus não fez um bom jogo, camisa 9, ele que teve a segunda oportunidade para entrar como titular, né? O Thiago Santos e o Matheus Lima estão machucados, o Matheus não conseguiu desempenhar o futebol que se esperava, ele que marcou 2 gols na estreia. Mesmo assim, o Sampaio foi para cima e continuou criando. No ataque você observa o Joãozinho, bola do Joãozinho na direita para tentativa de jogada rápida do Ronei, voltando para o Joãozinho, aliás, o Ronei está aberto e o zagueiro Cris consegue tomar na hora da finalização. Luan, mais uma falta em cima do Luan. O Luan sofreu bem umas 10 faltas ao longo de todo o jogo. E essa aí foi cometida pelo Cris. Na cobrança, a bola acaba ficando na barreira. Mais uma bola parada com o Everton, dessa vez ele deixou para o Joãozinho, Joãozinho arrisca, manda no alto, a zaga do Maranhão tira com o Cris, o goleiro ameaça sair, não vai, e faz depois essa defesaça na cabeçada do Marcão. Mas essa aí, ó, a bola bateu no pé do goleiro, parecia que a cabeçada do Eloy tinha batido na trave, mas bateu no pé do goleiro, fazendo outra defesa. Outra vez com o Luan, e o Diego atento no meio do gol. Teve muito trabalho o Luan, o Sampaio criou mais oportunidades, teve mais posse de bola, o Maranhão foi no contra-ataque, como nesse chute aí do Davidson, lances ainda do primeiro tempo de Maranhão e Sampaio Correia. E aí o gol de empate, marcado pelo Eloy. Depois do cruzamento, o Eloy aparece bem no segundo pau. Na minha opinião, o goleiro errou um pouco o tempo de saída de bola e o Eloy vai lá para fazer o gol de empate do Sampaio Correia lá no Estádio Castelão. Maranhão 1, Sampaio Correia também 1. Hilton Soares, jogão, hein? Vamos continuar mostrando mais lances ainda do jogo. Olha, Laércio, foi um bom jogo. O Sampaio Correia é um time que agrediu muito o Maranhão Atlético Clube. O Maranhão Atlético Clube deixou bem claro que precisava só do empate, né? Entrou no campo, no jogo, para empatar o jogo, jogou muito recuado a equipe do Maranhão Atlético. O Maranhão entrou sabendo que não podia ir pro tete-a-tete, né? Pro igual para igual. Né? Tanto que no segundo tempo o Maranhão se preocupou mais em se defender, não é, Itinho? Como a gente observa nesse momento. Pois é, na verdade foi muita humildade, até sempre digo aqui, do treinador do Maranhão Atlético Clube, reconhecer que, claro, o Sampaio Correia, tecnicamente, né, é um time melhor preparado, ele não poderia ir jogar de igual para igual com o Sampaio Correia. Então o Maranhão entrou em campo para não deixar o Sampaio Correia jogar. E foi o que ele fez. Ele exagerou muito nas faltas, que ocasionou o gol do Sampaio Correia. Se não tivesse exagerado tanto nessas faltas, talvez o Sampaio Correia não conseguiria o gol de empate. O Maranhão, no princípio, antes de fazer 1-0, estava até atacando, conseguiu fazer alguns ataques, mas a partir do momento que fez 1-0, ele abdicou do ataque e se colocou muito atrás, né? A sua linha de defesa do seu ataque, recuou muito o time, mas essa volta do Maranhão Atlético Clube para o campo do próprio clube, do Maranhão Atlético Clube, voltando para o seu campo para se defender, esquema já do próprio treinador. Eu acredito que ele, como eu falei, ele entrou em campo simplesmente para não perder para o Sampaio Correia. E o primeiro tempo o Maranhão criou um pouquinho no início, fez 1-0, como eu falei, voltou a sua linha de marcação muito recuada, e até perfeita, encaixou direitinho a marcação do Maranhão Atlético Clube no Sampaio Correia. O Sampaio Correia se movimentava de um lado para o outro. O Sampaio Correia tem jogadores, claro, diferentemente do Maranhão Atlético Clube, jogadores que têm uma movimentação muito mais rápida. O time do Sampaio Correia é um time rápido, um time que contra-ataca. Só que o Maranhão Atlético Clube não deu esse contra-ataque para o Sampaio Correia. O Maranhão Atlético jogou atrás da linha da bola, soube fazer bem a marcação, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Maranhão Atlético Clube fez a sua marcação como devia. Os seus atacantes recuaram até a linha do meio. Isso impediu que o Sampaio Correia criasse o contra-ataque. A linha de 4 que o Maranhão fez ali atrás com seus 2 zagueiros, seus 2 laterais, e até certo momento com seus 2 volantes, né, e deixando só o Monga lá na frente, voltando seus atacantes para fazer a marcação. O Monga não é um jogador de velocidade. O Maranhão precisa ter jogadores também para o segundo tempo para puxar esse contra-ataque que o Sampaio ofereceu no segundo tempo. O Sampaio se atirou como um time grande para ganhar o jogo do Maranhão Atlético Clube. E o Maranhão Atlético Clube não tinha esses jogadores. Até o seu treinador, as mexidas que ele fez, tirou o Zé Neto, colocou o Conca, até uma mexida ofensiva. Mas o sistema de jogo do Maranhão Atlético Clube foi diferente. Ele entrou com um esquema tático no 4-3-3, porque o Davidson jogava mais pelo lado esquerdo como terceiro atacante. Só que quando perca de bola, ele recuava para o meio. E o Andrei, o atacante do lado direito, Andrew, também voltava
para fazer essa marcação e ficava só o Monga para puxar o contra-ataque. Então, como ele não tem velocidade, ficava difícil para puxar esse contra-ataque para o Maranhão Atlético Clube. Então, o Maranhão precisa ter um jogo diferente, né? Claro, contra o Moto, Imperatriz, Sampaio. Essa equipe do Maranhão, como não é uma equipe técnica, né? O Maranhão não tem um time técnico. O Maranhão tem um time de força e de velocidade, um pouco mais de força. Né? Foi isso que impediu o Sampaio Corrêa de jogar. Na força, na sua marcação, principalmente no segundo tempo. Time obediente, taticamente, o time do Maranhão, super organizado. Obediente, bem organizado taticamente, na parte defensiva, muito bem organizado. Precisa sair, claro, com São José, contra o Cordino, o Maranhão vai ter tem que a sair. obrigação, vai ter que sair. E agora, só que o Cordino também, porque o Cordino vai jogar em casa e já está ameaçadíssimo de rebaixamento. O Adrian Codonense não sentiu o jogo, né? Também tem essa vantagem, né, Hiltinho, quando se fala da base. A maioria desses meninos aí do Maranhão são acostumados a jogar no Castelão e contra o time do Sampaio, né? Seja no Castelão, seja em outros campos. Mas a camisa do Sampaio, ela não intimida a maioria desses meninos que já vem jogando contra Sampaio, contra a Moto, até mais, até com mais frequência do que a questão do profissional, né? Com certeza. E olha que você for pegar os últimos jogos de Maranhão e Sampaio, poucas vitórias do Sampaio Corrêa. De 2016 para cá, nenhuma. Positivo. De 2016 para cá, nenhum. O Maranhão Atlético Clube aprendeu a jogar contra o Sampaio Corrêa. Não tem mais esse temor, como tinha antigamente, que eu sou testemunha disso, quando era um jogo contra o Sampaio Corrêa, lá no Parque Valério Monteiro, era muito difícil. A própria diretoria já iniciava-se um medo, né, entre aspas, do Sampaio Corrêa. Hoje não. Você viu, claro, respeitou, o Maranhão Atlético Clube respeitou, porque a postura do jogador do Sampaio Corrêa, claro, diferentemente dos jogadores do Maranhão Atlético Clube. O Sampaio Corrêa tem jogadores que disputaram até a Série A. O Maranhão Atlético Clube está iniciando uma competição com jogadores novos, claro, e o seu treinador adotou um sistema de jogo da forma que ele quis e está dando resultado. Uma vitória contra o Imperatriz, um empate contra o Sampaio Corrêa, claro, contra o Moto Clube também deve adotar esse mesmo posicionamento, esse mesmo sistema de jogo, para que ele consiga três resultados bons, né? Que até agora, no momento, ele conseguiu. Foram 2 resultados excelentes. Pois é, o Maranhão leva 4 pontos, né? E eu cansei de receber mensagem aqui. Até fiz um desabafo na semana passada lá na Rádio Timbira e aqui no Esporte Guará, porque não pode haver um desrespeito tão grande de quem conhece futebol, pessoas que conhecem da bola, que estão todo dia no Estádio Castelão dizendo que o Maranhão ia brigar para não cair. Você não pode fazer o omelete sem quebrar o ovo primeiro. Como é que vocês vão saber? E outra, desmereceram muito o nível da Copa FMF. Vamos acompanhar esse Maranhão que muita gente dizia que ia brigar para não cair? Observe aí a tabela de classificação. E na minha opinião, o Maranhão, com uma vitória, ele garante pelo menos estar entre 6. Na minha opinião, porque a situação de Cordino ela é complicada. Do Cordino e do São José. O Maranhão já tem um jogo direto contra o Cordino. Se o Maranhão traz uma vitória lá de Barra do Corda, meu amigo, praticamente o Cordino dá adeus a qualquer possibilidade. Então o Maranhão, vice-líder. E o Maranhão pede no saldo de gols para o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio meteu 7 no São José. Né? Como se diz aí na gíria, estava um cavalo sem dente. Continua ainda, mas já colocou uma dentadura no cavalo. Perdeu só de 3. Mas lá contra o Sampaio Corrêa não tinha a mínima condição. Então tá aí, o Sampaio lidera a competição com 4 pontos em 2 jogos. Tem um saldo aí de 6 gols. Marcou 7-1 contra a equipe do São José. O Maranhão tem saldo de 1. Né, já marcou 2 gols na competição, né, um na estreia e o outro agora contra o time do Sampaio Corrêa, e apresenta esses jogadores aí de muito talento, jogadores novos, criados lá no Parque Valério Monteiro. Fique atento a esse Davidson. O Davidson esteve no Moto em 2018, 2017 e não ficou. Né, porque alguns jogadores passam pelos clubes e acabam não ficando, né, por dificuldades até do time em manter esses atletas em atividade. Agora o Davidson está lá no Maranhão. O Maranhão Atlético Clube está dando condição para que esse cara possa, quem sabe, desempenhar o seu futebol. Meia canhoto, muito bom, que daqui a pouco o Wilton Soares vai falar. Vamos ouvir? Eu vou começar as sonoras. Como o mando de campo foi do Maranhão Atlético Clube, vamos saber como repercutiu esse empate lá no Parque Valério Monteiro. E o primeiro a falar vai ser o técnico Lucas Andrade, juntamente, aliás, os dois que irão falar, o técnico Lucas Andrade e o goleiro Diego, eleito, inclusive por mim, o melhor jogador da competição, em que pese tenha errado o tempo da bola na saída para tentar evitar o gol marcado pelo time tricolor ainda no primeiro tempo. Confira aí a repercussão lá no Parque Valério Monteiro do empate por 1-1. Como nós pregamos isso dentro do clube, a tabela, o início foi muito duro.
pelo fato de jogar com duas equipes que já estavam há mais de 30 dias trabalhando. Então, sobressaímos bem, entendemos que tínhamos que ter coragem de encarar essas duas equipes para que a gente pudesse somar os pontos, né? Saímos em 2 jogos com uma vitória e um empate esse diante de uma grande equipe, então a gente sai por satisfeito, trabalhar ainda mais nessa semana, já pensando no próximo compromisso, que é mais um compromisso difícil fora de casa. O grupo está numa crescente muito grande, a gente vai evoluindo cada jogo que passa, cada semana que passa. Como todos sabem, a gente não teve tanto tempo de trabalho quanto Imperatriz, quanto Sampaio, mas a gente conseguiu fazer frente, até ser em alguns momentos superiores a ele nas 2 partidas que nós jogamos. Agora é trabalhar o máximo que der para continuar evoluindo e conseguir os 3 pontos contra o Cordino. Tá aí o técnico Lucas Andrade, também o Diego, repercutindo bem, e aquilo que se falava. O Maranhão pegou logo 2 pedreiras, 2 clássicos, né? Eu fui hoje cedo na apresentação lá do Maranhão Atlético Clube, eles falavam até que isso não é normal acontecer, aquela reclamação que acontece quando você pega logo 2 pedreiras de saída, né? E eles repercutindo muito bem esse resultado de 1-1 no sábado, o Maranhão somando 4 pontos e vai jogar em Barra do Corda no próximo domingo. Vamos agora repercutir o lado do Sampaio Correia, João Brigatti e Eloy, destacando o empate por 1-1 contra o Maranhão Atlético Clube. A gente tem que respeitar muito a equipe adversária. Acho que a oscilação, né, foi o ponto primordial, né, para a gente não ter uma evolução melhor, né. Ao longo da semana não forçamos tanto os atletas, principalmente sabendo que a gente ia encontrar dificuldade na partida, a gente ia encontrar uma equipe adversária muito bem postada atrás, como aconteceu contra o jogo da Imperatriz, e por infelicidades nossa, nós saímos atrás no placar, né? E aí teve um desgaste maior, a gente tivemos que correr atrás do marcador, mesmo no primeiro tempo nós conseguimos um empate, mas no segundo tempo não foi suficiente o que nós fizemos, né? Acho que a oscilação a gente tem que estudar bastante, tem que ter calma, né? Para saber o que nós erramos, em que ponto, né, a equipe está errada, para que a gente possa corrigir ao longo da semana e dar sequência no campeonato, que eu tenho certeza que a gente vai chegar até a final. Foi um jogo muito duro, né? Foi um jogo onde um clássico se define muito em detalhes. A gente não conseguiu, em alguns momentos do jogo, imprimir o que o professor Brigatti pede para a gente, que é a intensidade. Mas é início de trabalho e aos poucos a gente vai adotando a cara que o Brigatti quer. Lógico que a torcida cobra, porque esse grupo tem mais para dar, mas eu tenho certeza que esse grupo vai dar uma boa resposta na frente. Tá, então, palavras do Eloy, eu vou para o intervalo, que eu já estou com o intervalo estourado. Daqui a pouco, no próximo bloco, o Yutinho vai repercutir aquilo que os jogadores do Sampaio e do Maranhão Atlético Clube falaram e uma pergunta que o torcedor do Sampaio, né, aquela velha encheção de saco de todo começo de temporada. Parece que é só o Sampaio correr que tem que jogar o estadual e depois a Série B. O time do Sampaio não é time de Série B, só porque empatou com o Maranhão, né? Algo totalmente desnecessário. Vou para o intervalo e volto já, também falando sobre esse assunto. Estamos de volta com o segundo tempo do Esporte Guará aqui pelo canal 23. Um abraço para toda a galera. Tem umas fotos chegando, eu já avisei a galera. Temos as fotos de hoje. Quem quiser mandar uma fotinha, divulgar o seu time, o seu campeonato, pode mandar foto para mim entre 10 e 11h30 da manhã ou ao longo de todo o dia que eu vou estar colocando para a nossa produção. Durante o programa não dá, porque eu tenho que daqui enviar para a nossa produção para poder mostrar, entendeu? Aí amanhã a gente prepara bonitinho o quadro do Alô da Galera aqui do Esporte Guará. Então um abraço aí para a galera lá da Associação do Barrigão, no Recanto Fialho, tá certo? Eu vou mostrar amanhã o grande Amarildo. Um abraço para o Amarildo que está acompanhando o Esporte Guará. Dá um recado também da Escola Raio de Sol. Lá na Escola Raio de Sol ensina de qualidade. Quem tem educação tem tudo no Planalto Pingão. E lá a educação é para sempre. Raio de Sol, Raio de Sol, é a escola que eu amo estudar. Raio de Sol. Cada um tem um jeitinho especial e nossa missão é estimular o melhor de cada aluno. Escola Raio de Sol. A educação é para sempre. Matrículas abertas. Localizada no Planalto Pingão. Raio de Sol. Escola Raio de Sol, educação para a vida, lá no Planalto Pingão. Um abraço ao professor Antônio Macedo e todos da Escola Raio de Sol. A dona Graça, costureira da Rua 3 do São Francisco, está mandando um abraço para todos que estão acompanhando o Esporte Guará. Um abraço para a dona Graça, costureira, ligada no Esporte Guará, acompanhando claras informações. Queria mandar um abraço para a galera da Tubarões da Fiel. A Tubarões da Fiel me esculhambou demais nas redes sociais porque eu apresentei um programa lá na Rádio Timbira com a camisa da Moto Folia. Mas aí, vocês me deram alguma camisa da Tubarões da Fiel?
A Motofolia me deu, mandou uma. Então, Rubonho, manda uma camisa da Tubarões da Fiel que eu apresento o jogo rápido lá, também com uma camisa da Tubarões da Fiel, né? Feio era se eu tivesse com a camisa de uma torcida organizada do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, né? O cara com a camisa daqui, dos times daqui, temos que valorizar também as nossas torcidas organizadas. Tô esperando, hein, Rubonho, a camisa da Tubarões da Fiel, para que a gente possa também apresentar o Esporte Guará. Ô, Hilton Soares, uma pergunta que eu vou te fazer, e se possível até gostaria das imagens do jogo do Sampaio Corrêa. O time do Sampaio Corrêa saiu da Alemanha na terça-feira da semana passada. Ah, o Sampaio ainda não é time para a Série B. Isso é um discurso chato e que desvaloriza o nosso próprio campeonato. Não já está na hora das pessoas entenderem que o Campeonato Maranhense não é essa baba toda que muita gente pensa? Por exemplo, o Palmeiras perdeu ontem para o Bragantino, o Fluminense que vai pegar o Moto. E seria interessante até mostrar o gol. Perdeu ontem para o Boa Vista e eu não vejo ninguém dizendo o time não é para a Série A. Claro que precisa de reforço. Todo mundo que vai jogar a Série B vai precisar se reforçar. Não é isso, Hilton Soares? Pois é, esse torcedor sempre é paixão, né? É muito emotivo. Ele quer ver seu time sempre jogando todo o tempo, mas não funciona dessa forma. É impossível. É o início de competição. Você vê todos os campeonatos nacionais aí, as equipes grandes, nenhuma delas estão acima das outras, das menores, né? Tá de igual para igual. É início de temporada, o Sampaio Corrêa, você vê que o Sampaio Corrêa nesse jogo do Maranhão Atlético Clube fez a sua marcação para início do jogo, atacou. Em 7 minutos o Sampaio já tinha conseguido 2 finalizações de gols, né? Diante do Maranhão Atlético Clube. Em dado momento o Sampaio Corrêa voltou um pouquinho a sua linha da frente ali para fazer a marcação no meio campo, esperando o Maranhão Atlético Clube também, ao invés de agredir. Isso no primeiro tempo. Eu achei que o Sampaio precisava um pouquinho mais, principalmente quando pegou o primeiro gol. Precisava agredir mais o Maranhão Atlético Clube. Mas isso é início de temporada, claro. Um time for fazer uma marcação muito à frente, o desgaste é muito grande. Eu acredito que o Sampaio está no caminho certo. O Campeonato Maranhense é um campeonato difícil. O torcedor tem que ter calma, tem que ter paciência, que o time vai se ajustar. Pois é, meu amigo, não é mole não. Imperatriz está jogando Copa do Nordeste, enfrentando o Bahia, ganhando do CRB, já vai ter o Sport, perdeu para o time do Maranhão Atlético Clube. Então não é essa baba toda não. E um ponto positivo também do time do Sampaio Corrêa, o ataque que é muito bom. Ainda tem o Thiago Santos para entrar, o Matheus Lima para entrar, o Gustavo Ramos se recuperou. Parabéns ao departamento médico do Sampaio. Excelente a recuperação do Gustavo Ramos, que não submeteu uma cirurgia para hérnia de disco, está tratando e conseguiu se recuperar e voltou jogando bem. Saldos positivos do Samará. O próximo jogo do Sampaio é sábado contra o Pinheiro lá em Pinheiro, né? Pinheiro que joga hoje contra o Moto. Mas agora vamos falar do jogo do Imperatriz, o cavalo de aço. Não é que o Imperatriz foi lá em Barra do Corda, tomou sufoco, hein? Tomou sufoco, mas ganhou. Vamos aos melhores momentos de Imperatriz 1, Cordino 0. Jogo disputado no Leandrão, lotado. Ó. Você vai observar que o Cordino pressionou o jogo inteiro. Tá aí o Índio, o Ulisses, na cobrança de falta, obrigando o goleiro Pascoal a fazer uma grande defesa. O Imperatriz se defendendo. E aí, de novo, mais uma boa oportunidade para o time do Cordino de Barra do Corda. O gol do Imperatriz foi marcado pelo Afonso. O Afonso fez o único gol da partida e o Cordino criou boas e grandes oportunidades para empatar, até para virar num campo complicado de jogar, não é? É nesse campo aí que o Maranhão vai jogar domingo que vem, Hilton Soares. Pois é, Léo, é muito difícil jogar nesse campo do Cordino, né, no Leandrão, quando não tem muitos gols, né, quando não sai uma goleada, sai 1-0, um empate de 1-1. O Imperatriz teve a felicidade de fazer um gol logo, né, no início. Você vê que as equipes estão melhorando, o Imperatriz já jogou bem melhor também, o Cordino também foi outro time nesse jogo. Teve uma reunião, o presidente do Imperatriz, o Adalto, reuniu seus jogadores, fez uma cobrança que um presidente tem que fazer, porque a expectativa para o Imperatriz neste ano é muito maior do que o ano passado, nas competições que o Imperatriz está disputando. Então montou um time para estar brigando e teve logo uns resultados negativos. Ele reuniu com seus jogadores, né, exigiu um melhor posicionamento de seus jogadores, uma garra melhor da sua equipe, porque não estava tendo. E nesse jogo, já acompanhando a torcida do Imperatriz em alguns blogs, em alguns grupos, a torcida do Imperatriz gostou pela vontade que o time jogou. Não estava jogando com a vontade que jogou esse jogo contra o Cordino. E o Cordino jogando em casa tinha a obrigação de fazer o resultado, né? Mais uma derrota, mas eu acredito que o Sandofex é um bom treinador, eu acredito que ele vai organizar ainda melhor a equipe do Cordino e a tendência é que o campeonato melhore cada vez mais.
Pois é, a Imperatriz que segue agora pensando na Copa do Nordeste. O desafio do Imperatriz vai ser contra a equipe do Juventude Samas pelo Campeonato Maranhense. Isso já lá para o dia 16, se eu não estiver enganado, vou até confirmar já. 29, Imperatriz vai jogar agora pelo Maranhense, pelo dia Maranhense. 29. Só no dia 29, Final do mês já. Final do mês já. Vai ficar parado. Jogando só a Copa do Nordeste. No Maranhense, vai jogar a Copa do Nordeste. Pois é, e consegue uma vitória importante que dá um fôlego para o time do Imperatriz na sequência. O Cordino tem que ligar o sinal de alerta, tem uma decisão, uma final de campeonato, o time do Cordino contra o Maranhão no próximo domingo lá no Leandrão. Agora eu vou dar o recado da Pereira Móveis, porque a Pereira Móveis ela tem tudo o que você precisa para o seu lar, móveis de qualidade, guarda-roupa parafusado é lá na Pereira Móveis e uma super promoção de 18 anos da Pereira. Completa 18 anos e quem vai ganhar o presente é você. A cada R$200 em compras, você ganha um cupom para participar do sorteio, que acontece dia 4 de março. Serão 3 vencedores e você pode ganhar 2 diárias com 2 acompanhantes na pousada Jagatá em Tutóia, Maranhão. Um ano de sócio torcedor prêmio do Sampaio Correia ou um Home Palace. Então, não perca tempo e vem para Pereira Móveis. Aqui os produtos são de qualidade e você conta com condições imperdíveis de pagamento. No cartão, em até 10 vezes. E à vista, sempre o menor preço. Nós garantimos. É entrega com montagem imediata. Pereira Móveis, sempre com você. É a Pereira Móveis, sempre com você. Um abraço para o Pereira, ligado aqui no programa Esporte Guará. O próximo jogo do Imperatriz, para confirmar para o torcedor, é na quinta-feira, uma maratona gigante. O Imperatriz volta a campo na próxima quinta-feira contra o Esporte Clube do Recife e depois joga contra o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil na terça da semana que vem lá em Imperatriz. O Imperatriz jogando 3 competições nesse começo de temporada, foi uma vitória muito importante. No outro jogo que aconteceu no domingo, no interior do estado, o Juventude Samas venceu e venceu fácil o time do São José. Destaque para o Marciano, que marcou 2 gols, o Índio Potiguar fez o outro gol, foram 2 gols do Marciano, um do Índio Potiguar, e o time do Juventude Samas venceu o São José pelo placar de 3-0. Temos a classificação aqui para mostrar a situação dessas 4 equipes que jogaram no domingo. Aliás, o campeonato teve essa particularidade. Quem ganhou na primeira rodada se enfrentou na segunda, ou se enfrenta na segunda, que é o caso de Mota e Pac, como você pode observar. E quem perdeu já jogou logo o confronto direto entre os derrotados na rodada de ontem. E tem esse detalhe interessante aí da tabela, não é? Seguem os mesmos 4, porque ninguém conseguiu disparar uma sonora goleada assim para ultrapassar. Se bem que o Juventude Samas, né? Ele conseguiu um saldo de gols de 3, mas conseguiu recuperar porque havia perdido para o Mota de 2-0. Então ele fica atrás. Tá aí a nova classificação do Campeonato Estadual. O Juventude Samas vai para 3 pontos. É um resultado importante para o Juventude, Imperatriz 3, até para respirar e jogar a Copa do Nordeste. E esses dois aqui, São José e Cordino, meu amigo, é realmente a luta contra o rebaixamento. Pensar em ficar entre os 6 é um pouco complicado, né? Mas claro que ficando entre os 6 classifica, mas a situação deles é bastante complicada depois dessa primeira rodada. Como é que você viu o resultado do Juventude Samas? Era esperado, né, Itinho? Você que acertou o placar do jogo do Maranhão, acertou também que o time do Juventude ia ganhar e que o Imperatriz ia vencer o Cordino fora de casa. Parabéns. Positivo, Laércio. Já né, o que a gente tinha comentado aqui a respeito, até os placares que a gente colocou, Juventude, time melhor organizado que o São José, tanto São José desorganizado fora de campo, né? Agora com a troca de treinador, né? O Ferro assumiu a equipe do São José e pelo visto, né? Perdeu só de 3-2, já deu uma cara um pouco diferente do que foi, e até conversando com ele, realmente ele ia buscar essa mudança no São José, né? Que são jogadores novos. Só que é muito difícil, né? Você pegar um time na situação que está o São José para você reverter uma situação. O Juventude não, o Juventude está tranquilo, está um time bem organizado, teve a sua estreia contra um time grande que é o Motoclube, esperava-se um pouco mais do Juventude, não foi aquilo que a expectativa não foi boa para o Juventude no jogo contra o Moto, mas agora sim, o Juventude colocou os pés no chão, fez um bom resultado, vai ter uma semana tranquila para o próximo jogo, né? Que vai acontecer, fez um resultado de 3-0, perdeu de 2-0, já tem um gol de saldo, vai ser importante, né, esses 6 colocados para essa competição, os 6 primeiros que vão se classificar, né, os 2 primeiros seguem direto, e mais 4 que vão se classificar no mata-mata. E vai buscar esse posicionamento. Claro que eles vão buscar primeiro e segunda colocação. E brigar ali, se não der para conseguir essas 2 colocações, brigar para ficar entre os 6 times da competição. O Juventude Samas está no caminho certo, né?
contratou a estreia, né, do Potiguar, do Índio Potiguar, fez o gol, já estreou bem fazendo o gol. E a tendência é essa, no local, ele vai preenchendo os locais que ele precisa. Já na posição que está faltando para a equipe do Juventude, ele vai saber contratar. Nesse momento é delicado, né? Contratações quase zero. Tem que saber contratar. Fizeram uma boa contratação. O jogador estreou fazendo gol. Isso é sinal que o Juventude está com os pés no chão. Pois é, a Juventude Samas e o time do Imperatriz, ó, a sequência do Imperatriz, o São José que acabou perdendo, olha a sequência do Imperatriz. Né? E ó, torcida do Moto, do próprio Cavalo de Aço e do Sampaio. Copa do Brasil é na semana que vem, hein? Copa do Brasil é na semana que vem. O Fluminense ainda depende da questão do jogo contra o Flamengo. Se for o Flamengo na semifinal, o jogo muda do dia 12 para o dia 15, né? A princípio no dia 12, mas é já na semana que vem. A Copa do Brasil pode até, inclusive, o Moto ter que modificar jogos no Campeonato Estadual. Olha a maratona do Imperatriz, ó. Mas é isso que o torcedor gosta. O Imperatriz tem o Sport quinta, terço Vitória pela Copa do Brasil, depois joga pela Copa do Nordeste na segunda-feira, dia 17, contra o Fortaleza, lá em Imperatriz, e recebe depois, no dia 22, o River, também em Imperatriz, e aí só aí, como bem disse o Wilton Soares, no dia 29, vai jogar contra o time do Juventude Samas, e no dia 3, contra o São José de Ribamar, pelo Campeonato Maranhense, uma maratona intensa de jogos para o Cavalo de Aço, o atual campeão maranhense. E agora eu vou dar o recado do MA Sporting Bets. Hoje tem Moto e Pinheiro pelo Campeonato Maranhense de Futebol. E aí? O Moto joga em casa. A cotação do Moto tá mais baixa porque joga em casa e jogando em casa, claro, é favorito. Mas o Pinheiro vem de uma baita estreia, jogando em casa também, vencendo o Cordino de goleada. O PAC pode pintar aí, quem sabe, quem for lá na zebra, no empatezinho, faturar uma boa grana. E o Tom Soares vai ficar em cima do muro? Da casa, empate ou da fora nesse jogo entre Pinheiro e Moto, Moto e Pinheiro hoje? Eu acredito no Moto. Acredito que o Moto ganha esse jogo hoje. Moto, pelo que demonstrou no primeiro jogo, né? É uma equipe bem organizada dentro de campo, né? Fora de campo também, o Moto está buscando. Isso. E é o time grande, está jogando dentro dos seus domínios. Claro, com o seu torcedor, a tendência dele é fazer um bom jogo e ganhar o jogo. Pois é, ó, tem outros jogos também, mas tá dica dada do Wilton Soares, do MA Sporting Bets para você, tá bom? Vamos pro intervalo, na volta vamos falar mais sobre o jogão de hoje entre Moto e PAC. Jogo marcado para as 8 da noite no Castelão. De volta com o Esporte Guará aqui pelo canal 23, né? E abraçando a Quênia, tá acompanhando o nosso programa. Um abraço para a Quênia. O Alan Brasil tá dizendo que o Marcão e o Everton Dias, na opinião dele, estão pesados para ser titular. Ele prefere Lucão e Capanema no momento. É a opinião do Alan Brasil. São boas opções para o técnico João Brigatti. Como uma boa opção que você tem, o Tarrafas Mercadinho. Já foi lá no Tarrafas Mercadinho? Ainda não? Tá esperando o quê para passar lá no bairro da Liberdade e acompanhar as grandes ofertas, os preços baixos e os produtos de absoluta qualidade que só o Tarrafas Mercadinho tem para você. O Tarrafas é bem perto da Feira da Liberdade, nós mostramos sempre aqui o Tarrafas Mercadinho e lá você vai encontrar produtos de limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios de todas as principais marcas do Brasil, só lá no Tarrafas Mercadinho. Um abraço para o amigo Vicente, um abraço para Ana Baetá e para todos que fazem parte da família Tarrafas, que está aqui sempre comigo na apresentação do programa Esporte Guará. Assunto agora é Motoclube e PAC. Jogão hoje, marcado para o estádio do Castelão. O Moto treinou ao longo de toda a semana ao comando do técnico Leandro Campos. Ainda tem alguns jogadores que não estão à disposição, mas provavelmente terá a estreia do Júnior Batata como jogador titular. Aliás, o ataque do Moto foi aquilo que deixou um pouco a desejar na boa estreia contra o Juventude Samas, onde venceu pelo placar de 2-0. O que você espera para esse jogo de hoje, Wilton Soares? Além, claro, né, de ter dito que acredita que o Moto pode conseguir o resultado positivo fazendo valer o mando de campo. Mas eu estou com uma expectativa gigante para esse jogo. Gostei muito do Pinheiro contra o Cordino. Gostei muito do Moto contra o Juventude Samas. Tirando o Sampaio, que enfrentou o São José, foram os times que eu mais gostei nessa primeira rodada. Eu tiro o Sampaio porque o jogo do Sampaio não dá para ter parâmetro. Mas Moto e Pinheiro estrearam muito bem no Campeonato Maranhense. Verdade, Laércio. O que se espera do Moto hoje, né? O Moto agressivo, claro que nenhum treinador está utilizando esse sistema de fazer a marcação em cima. Porque início de temporada, uma marcação alta, né, os jogadores fisicamente não estão preparados. Mas entre 10 e 15 minutos você pode fazer uma marcação alta, né, sem conhecer a equipe. Talvez tenha estudado um pouco a equipe do PAC, né, mas não tanto. Né, as notícias são muito poucas que vêm lá do interior. Mas o Moto tem seus meios para conseguir saber algo do PAC, principalmente os vídeos do primeiro jogo. Então ele deve armar uma equipe para atacar, né, tá dentro de casa.
precisa somar, o Moto somando 3 pontos fica líder absoluto da competição, isolado da competição, fica com um bom saldo de gols, já tem dois gols de saldo, ganhando um resultado de 2-0, ele vai para cima no saldo de gol e nos pontos. Então, o que a gente espera do Motoclube? Que o Motoclube venha ser um time grande e mostrar para o seu torcedor por que o Motoclube sempre está brigando pelo título do Campeonato Maranhense e sempre está brigando nas competições nacionais para a sua classificação sempre em primeiro lugar, como é no Campeonato Maranhense. O que se espera realmente do Motoclube? Que ele faça um bom jogo, não é esperar uma grande apresentação, porque, como eu sempre digo, é início de temporada. O torcedor tem que ter paciência, tem que ter calma com as equipes que estão jogando. Pois é, tá aí o Wilton Soares falando do Moto que entra em campo hoje. Júnior Batata deve ser a novidade na equipe titular do Moto. O torcedor que não foi lá para São Mateus vai ter a oportunidade de ver o Wallace e o Douglas, uma boa zaga formada ali pela equipe rubro-negra. Né? O Giovani, bom lateral, gostei do Giovani. O Moto ainda está estudando outras possibilidades para essa posição. O jogador que era do Imperatriz, rapaz, o Jeff Silva, muito bom, apoiador. Tem o Romário que vai brigar pela posição como titular no meio. Nailson que estreou fazendo golaço. Esse Anselmo, que na minha opinião é a principal contratação ali do ataque rubro-negro. Enfim, vamos aguardar um bom jogo hoje do Moto contra o Pinheiro Atlético Clube. E você, torcedor do Moto, já se associou? O ingresso hoje é R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível, ingresso solidário, e é R$40 mais 1 quilo de alimento não perecível lá para o setor das sociais. Mas se você for sócio do Papão do Norte, você vai pagar apenas R$50 por mês e vai ter acesso a todos os jogos onde o Moto é mandante. Tem o Papão Galera, onde você paga R$10, vai ter benefícios como sorteio mensal de ingressos, descontos na loja oficial, desconto na rede de parceiros, experiências exclusivas, mas não vai ganhar ingresso não, você vai ter acesso a sorteios. No Papão Fiel, você vai ganhar ingresso para os setores cobertos, todos os jogos você vai ter acesso livre. Papão Guerreiro, R$100 por mês, com direito a voto nas eleições para presidente do clube e também a entrada em todos os setores do Estádio Castelão em jogos onde o Moto for mandante. E o sócio conselheiro, que você já sabe, paga 2 anos, meu amigo, sem atrasar, você vai ter direito a votar e a ser votado nas eleições do Rubro Negro Maranhense. Lembrando que os ingressos para Moto e Fluminense já à disposição, o jogo pode ser no dia 12 ou no dia 15, a CBF, né, fez essa lambança por causa da Supercopa do Brasil. Se o Fluminense for adversário do Flamengo, o jogo vai para o dia 15. Se não, o jogo será no dia 12, mas os ingressos estão à venda, mesmos valores aí para você, R$40 mais 1 quilo de alimento não perecível, ingresso solidário para o setor mais popular, R$60 o setor 4 mais 1 quilo de alimento não perecível, R$80 o setor das cadeiras cobertas mais 1 quilo de alimento não perecível. É na semana que vem, ó, o Boa Vista ganhou do Fluminense. Por que o Moto não pode ganhar também do Fluminense, né? Então o torcedor do Moto tem que dar esse incentivo do lado de fora do campo. Falar do PAC agora. Eu gostei do que vi, eu posso falar. Vi o PAC no primeiro jogo, gostei muito do Wilton Soares, tem um ataque rápido. O técnico faz mistério, ele disse que vai manter o Jairo. Eu conversei com o Ângelo na sexta-feira lá na Rádio Timbira, ele disse que vai manter o Jairo. Eu não acredito que ele vem com o Paquetá centralizado, o Márcio Diogo e o Alexandre, até porque o Paquetá era titular. E tem um Léo Dias, que é um meia muito bom. Agora o problema do Pinheiro é que não conta, na minha opinião, com o melhor zagueiro, que é o Lucas Tavares, que fez uma boa estreia, marcou gol e foi expulso, né? Claro que jogar no Castelão não é a mesma coisa de jogar lá em Pinheiro, mas é um time cascudo, muito bem armado pelo João Carlos Ângelo. Pois é, Lécio, o diferencial desse jogo pode ser, né, o Castelão. Né? Todo mundo sabe que o Castelão é um campo muito pesado, precisa estar até 100%, não digo, mas 80% fisicamente tem que estar para poder desempenhar um bom futebol ali. O PAC vem de uma vitória muito boa, né? E não tão somente a vitória. Fez uma apresentação boa. Então espera-se que ele venha aqui encarar o Moto de igual para igual. Né? O Pinheiro, pelo que ele vem disputando dentro da competição, esse jogo que ele fez, os amistosos que ele fez, é para chegar. Mas eu não acredito que o treinador venha para cima do Moto. Ele vai manter, como sempre, uma linha um pouco mais atrás e explorar os contra-ataques, né? Tem o Márcio Diogo, que é um jogador inteligente. E tem o Alexandre, que é muito rápido. E eu acredito muito que ele vai usar o Paquetá, porque é um jogador que não pode ficar fora. Que conhece Castelão tudo. Que conhece o Castelão e tudo. É um jogador que o PAC vai precisar muito para esse jogo. Um jogador experiente. O ano passado, ele levou praticamente esse time do PAC nas costas. O treinador não pode deixar um jogador desse no banco. Tem que iniciar com ele.
Pois é, vamos aguardar. É hoje, 8 da noite, jogo marcado para o Estádio Castelão. Ó, não gostei da arbitragem, acho que não é jogo pro Otávio, com todo respeito, né? Vamos testar tudo bem, mas em um jogo de menor importância, né? Acredito que o Otávio merece a oportunidade, merece. Tomara que faça uma boa arbitragem, torço para que faça uma excelente arbitragem, viu, Otávio? Né? Sem olhar a camisa, apitando normal, tanto pro lado do Pinheiro quanto da equipe do Motoclube. Boa sorte para você, mas acredito que ainda não era jogo pro Otávio. Mas o Marcelo sabe aquilo que faz. Dá o recado do Grupo Locar Veículos, lá na rua Venceslau Braz, no canto da Fabril, hein? Auto Socorro, 24 horas para você, apenas R$ 80. E claro, a locação de veículos sem burocracia. Um abraço para o empresário Denis Carter, que está acompanhando o programa Esporte Guará. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Tem o alô da galera e mais comentários sobre a rodada do Campeonato Maranhense. De volta com o último tempo do Esporte Guará, direto para a Pizzaria Della Costa, porque você sabe, a Pizzaria Della Costa é o melhor ambiente para você curtir um happy hour no final do dia e, claro, tomar aquela cervejinha gelada, comer e degustar a melhor pizza do Maranhão. Tem a pizza de mussarela, calabresa, as tradicionais que você já conhece, tem a moda da casa e a novidade que é a pizza vegana lá na Pizzaria Della Costa, no Parque Shalom, aguardando a sua visita. Tem o alô da galera hoje, não tem? Tem as fotos aí da galera que participa sempre do Esporte Guará, tem sempre o apoio da Pizzaria Della Costa. Vamos mostrar aí o alô da galera nesses 2 minutos que restam para nós. Né? Muita gente mandando mensagem e sempre participando do programa Esporte Guará, não tá não? Tem como mostrar? Deu problema de novo. Um abraço para o meu amigo Luiz Guterres, da Isca Controle de Pragas, que está acompanhando o programa Esporte Guará. Um abraço para o Luiz Guterres. Um abraço também para o Romário, eu já falei. O Ricardo Ortegal, né? A galera que fez mais umas ações solidárias, os amigos da Isca Controle de Pragas. Também tivemos uma grande ação que foi realizada no final de semana, que nós vamos mostrar essa foto amanhã. O Rubonho, eu já falei, da Tubarões da Fiel, né? Hilton Soares. Como é que está a aceitação da galera acompanhando o Hilton no Esporte Guará e nas ruas, hein, Hilton Soares? Já teve flagrante, até teve no terminal mandando foto para mim. É muito positivo, né? Guará tem uma audiência muito grande aí no programa Esporte Guará e a tendência é cada vez mais melhorar. Pois é, então. Ó, então, lembrando a você, torcedor do Moto, os ingressos já estão à venda na bilheteria digital, na loja do Moto e lá no Estádio Castelão. Apenas R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível, R$40 mais 1 quilo de alimento não perecível. É jogão, é Moto e PAC hoje, meu amigo, 8 da noite. O PAC venceu o Cordino na estreia e venceu bem, jogando lá em Pinheiro por 4-1. E o Moto venceu e venceu bem o Juventude Samas pelo placar de 2-0, hein? Você é o maior patrocinador do seu time. Vem aí o Voz das Ruas na apresentação do Jairo Martins. Amanhã eu mostro o alô da galera. Voltamos amanhã com mais um Esporte Guará aqui no Canal 23, ao lado dessa fera, Hilton Soares. Batendo bola com você e falando tudo sobre o Campeonato Maranhense e sobre o esporte local. Tchau!